A leitura a seguir se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Instruções dos Espíritos, item 18. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofre todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa ou será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para a linha de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se envernaria, se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme na presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e, quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desprezo, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que vos falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Boa noite a todos e a todas. Então, vocês perceberam no texto, nas quintas nós sempre trabalhamos um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje é uma instrução dos Espíritos que está dentro do capítulo, né, que foi colocado antes, Bem-aventurado os aflitos. E o item é bem e mal sofrer. E aí a gente vai pensar, né? Quando a gente pode pensar sobre a questão de bem e mal sofrer, mas existe bem e mal sofrer? Né? Nós podemos falar assim, né? Sofrimento é sofrimento. Como é que vai ser bem sofrer ou mal sofrer? Mas o que Jesus ele quer colocar, né? De que bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. O que ele quer dizer? Que não é todos que sofrem que vão ser os bem-aventurados. Por que não vai ser todos que sofrem? Porque nós estamos num mundo de provas e expiação. Nós estamos aqui na Terra e todos que estão aqui sofrem. Nós todos sofremos, né? Em qualquer momento da nossa vida, nós vamos ter sofrimentos o tempo todo, nós vamos ter.
né? Às vezes dá uma amenizada, né, no sofrimento, às vezes é mais profundo, mas o sofrimento ele vai ter sempre. E aí, por que é bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence? É porque os bem-aventurados, os aflitos, são aqueles que não desanimam, tá? E que, como ele colocou aqui, tá? E que não lhes falta coragem para continuar seguindo em frente. Porque é muito fácil nós, nas nossas dificuldades, nós exclamarmos de que a vida não é justa, né? Só comigo, tudo acontece de forma errada para mim, né? Não adianta mais viver, não adianta mais, né, essa vida. Então assim, e eu vou jogando essas coisas ruins a todas as pessoas à minha volta, porque esse não é o bem sofrer, esse é o mal sofrer. Quando eu vou colocando em todas as pessoas à minha volta e a mim mesmo o meu nervosismo, a minha irritação, né? a questão da calúnia, todas as dificuldades que nós temos, e principalmente jogando em relação aos outros, né, a minha raiva. E isso, né, não é o bem sofrer que Jesus coloca como os bem-aventurados. Os bem-aventurados são aqueles que não é que não vão, vamos dizer assim, não vão mais sofrer, vão buscar o sofrimento. Não é isso que ele quer dizer, né? Porque o sofrimento a gente não tem que buscar, mas ele vai acontecer por quê? Porque nós precisamos evoluir. Nós estamos aqui, né? Primeiro a gente precisa entender que nós somos um ser eterno. Então, as coisas que acontecem hoje na nossa vida, ela está acontecendo, mas é transitório, né? Onde é o reino de Deus, né? É lá, né? Quando nós partimos, quando nós desencarnamos, não é aqui. Aqui é mundos de provas e expiações. Então aqui tem o sofrimento. E se eu não confio em Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, de que Ele nunca vai dar um fardo maior do que eu posso carregar, Ele nunca vai dar. Se o sofrimento ele vem em nossa existência, hoje mesmo eu escutei uma pessoa falar assim: mas a minha vida foi sofrida a vida inteira, né? Desde criança até hoje eu só sofro, né? Eu só sofro. Não tive um momento de felicidade na minha vida. E aí, então, né, a pessoa até falou, então é coisas de vidas passadas, né? Então eu fui uma pessoa muito má em outras vidas. Pode ser, a gente não tem a resposta, tá? Mas o que isso significa também, né? Pode ser que nós erramos muito e são as provas que nós precisamos passar, como a gente já falou em outras exposições aqui. Só que o principal de tudo é que se eu estou hoje, né, num sofrimento, é porque eu suporto, tá? É porque esse fardo eu consigo carregar. E talvez o outro que tem uma vida um pouco melhor, porque não existe vida sem sofrimento, né? Mas tem pessoas que sofrem um pouco mais, né? Uma vida inteira e outros um pouco menos. Mas essa pessoa que às vezes sofre menos do que outras, porque tem pessoas que desde criança sofrem abuso, sofrem maus tratos, sofrem assim coisas terríveis, não são coisas pequenas, né? São coisas muito terríveis. E aí o que a gente precisa entender é que essas pessoas, né, quem está nesse sofrimento tão grande naquele momento da nossa existência, é porque tem
né, muito mais força do que talvez a outra pessoa que não está vivendo. É porque a outra pessoa às vezes não consegue ainda suportar, porque Deus, Ele só dá um fardo que conseguimos carregar. Se o meu fardo hoje ele é leve, talvez é porque eu ainda não aguento e eu preciso me preparar para que em outros momentos eu possa carregar o meu fardo. Uma vez, inclusive, eu falava para o meu marido, nós estávamos vivendo uma fase assim bem, né, bem tranquila, sem nada. E aí eu falava assim, olha, tá muito tranquilo. Eu falei, tá muito tranquilo. Olha, essa calmaria, ela sempre vem, né, para acontecer alguma coisa. E realmente aconteceu a doença do meu marido, tudo, né? Então assim, e isso mostra que são as provações. Só que nós não temos que no momento dessas provas faltar a coragem. E também, como já foi dito muitas e muitas vezes, nós não temos que pedir para que tire o fardo. Por que não temos que pedir para que tire o fardo? Porque aquele fardo, ele é para a felicidade futura. Porque a felicidade terrena, ela é aqui, ela é efêmera e ela acaba. E nós precisamos, o sofrimento ele vem para que nós possamos evoluir. Porque o objetivo da nossa existência somente isso, evoluir, ser pessoas melhores. E nós só aprendemos errando, acertando, com os sofrimentos. É que nem aprender a ler, gente, né? A gente vai, a gente erra, a gente vai, até que a gente consegue ler, né? Mas é fácil? E se a gente desistisse na primeira vez que a gente não conseguisse? Ou no primeiro choro, né, que a gente tivesse quando a gente estivesse lendo, porque quase todo mundo já chorou lendo, né, quando era pequeno, né? Então assim, porque não queria ler, né? Aquilo era um sofrimento, tudo, mas a gente precisou daquilo para que a gente pudesse hoje, né, ser pessoas que sabem ler, que conseguem estudar, que conseguem ter coisas na nossa vida. Como aqui no texto fala do militar, tá? Que o militar, ele quer estar na frente da batalha, porque esse é o objetivo dele, tá? Ele não quer ficar lá, ou ele não quer ficar estacionado como soldado, ele quer crescer. E esse crescer, ele precisa do sofrimento. E nós, né, precisamos do sofrimento para evoluir. Só que não é desejar o sofrimento, que é diferente, tá? O desejar, você está fazendo mal a si mesmo e muitas vezes, né, num ciclo vicioso ali de sofrimento e você fica e você faz aquele sofrimento. Agora, né, se eu faço esse sofrimento, é porque eu também preciso aprender com ele. Porque toda colheita, todo plantio tem uma colheita. Então, não é Deus que coloca o castigo ou sofrimento. Não é um castigo. É nós que vamos necessitar dessa aprendizagem, porque plantamos coisas que não deveríamos ter plantado e hoje nós temos que colher. Então somos nós, lá no mundo espiritual, nós achamos que conseguiríamos passar pelas nossas provas nessa existência, pelos sofrimentos que estamos passando. Nós achamos que conseguiríamos e por isso que escolhemos esse sofrimento, as nossas provas nessa vida, as nossas dificuldades em todas as áreas.
Não foi Deus que colocou como punição. Porque Deus, ele sempre, e eu volto a falar, ele é sempre misericordioso. Ele nos ama infinitamente. Só que nós somos filhos, né? Filhos revoltados, vamos dizer assim, né? Filhos problemáticos, que erramos e que, né, vamos tentando, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir da luta. Porque é desistindo o desânimo frente às nossas dificuldades, aí não somos os bem-aventurados. E se nós não formos os bem-aventurados, tá? Ó, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Então, né? Se nós não somos os bem-aventurados, se nós não sabemos confiar nos desígnios de Deus, de que Ele não nos desampara, tá? Se nós não conseguimos, através do sofrimento, ser verdadeiros cristãos, como os cristãos lá de trás, tá? E que nós temos vários exemplos. Vamos colocar Paulo de Tarso. Ele errou muito, mas ele acertou muito. E a partir dos erros, ele fez toda uma mudança na vida dele. Outros exemplos também, Chico Xavier atualmente, Divaldo Franco, Madre Teresa, e tem muitos que viveram como verdadeiros cristãos. E eles deixaram de sofrer? Não. Ele sofreu, Chico, ele sofria muito diariamente, ele quase era cego, né? Trabalhava horas e horas em benefício a outras pessoas. Isso é viver em Cristo. Não é ficar reclamando da vida. Não é achar que o sofrimento ele é muito grande. Então, que possamos pedir força para que se a gente acha que nós não estamos aguentando, que a gente tenha força. E como que nós vamos ter força? É trabalhando no bem. Não é uma força adquirida não fazendo nada, em casa chorando, né? Ou em casa com pena de si mesmo em relação às dificuldades. É trabalhando, é fazendo algo pelo outro, é fazendo algo dentro daquilo que o Cristo quer que nós possamos fazer, como Ele fez. Olha o maior exemplo na crucificação, você não viu Ele reclamando? E depois, quando Ele retornou, né? Quando Ele apareceu lá para os discípulos, né? Para Maria, Ele não ficou com pena dele mesmo por tudo que Ele tinha passado. Qual foi a frase que Ele falou? A paz de Cristo esteja convosco, né? E é isso, é essa paz de sermos verdadeiros cristãos é que nós necessitamos. É essa paz de confiar em Deus, de confiar de que nada, nenhuma folha cai sem a permissão dele. E que se nós estamos passando por todas essas dificuldades, é porque nós conseguimos melhorar, nós vamos evoluir, porque às vezes nós só conseguimos ver o agora. E o agora, o sofrimento é imenso. Quando nós estamos num sofrimento, numa prova, o sofrimento é uma dor inigualável. É muita dor. Só que é nesse processo que nós precisamos ter coragem de progredir e confiar. Chico falava sempre, isso também passa. E isso também passa. Nada como um dia após o outro.
Nada como a gente dormir, né? E o outro dia vai ser melhor. Às vezes não totalmente, mas é um dia após o outro, para que as nossas dores, elas possam ser amenizadas, que as nossas perdas, os nossos sofrimentos, eles possam ser amenizados. Mas desistir, pensar em fugir da vida, ou mesmo não confiar ou deixar de acreditar em Deus, porque Ele foi injusto conosco, né? Porque aí nós estamos colocando que Deus, né, não é justo. E Deus é justo. E muitas vezes o nosso sofrimento, ele é nosso. Muitas vezes, como nós já falamos em outras exposições, o sofrimento é dessa vida ainda. Não é nem de vidas passadas. A grande maioria dos sofrimentos é da nossa própria vida, da vida atual, não é das vidas anteriores. E aí nós precisamos mudar essa visão de como nós somos, né? Ter uma visão que nem colocou aqui, né? Nós precisamos, bem-aventurados. Vou ler o finalzinho para que a gente lembre, tá? Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão terão aumentado muitas vezes a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso, porque a alegria nós não vamos ter aqui, nós vamos ter momentos de paz, né? Momentos de tranquilidade, mas nós estamos aqui para progredir. Vamos colocar um exemplo para que a gente possa entender. Se a gente começa a trabalhar, tá? Nosso primeiro emprego lá. Nós conseguimos ganhar dinheiro, muito dinheiro no primeiro emprego, viver bem no primeiro emprego, nas coisas? Não. Nós precisamos o quê? Trabalhar, uma vida inteira para que a gente possa viver, né? Vamos dizer assim, financeiramente de uma forma adequada. Às vezes nem isso, tá? Mas, né, precisa viver uma vida inteira. E aí, né, a gente não culpa Deus porque a gente precisa trabalhar, porque isso é algo natural. Nós precisamos trabalhar, porque senão a gente não vai ter dinheiro. Agora, né, por que culpar Deus pelo sofrimento se ele faz parte do progresso? E faz parte das nossas escolhas, faz parte das nossas decisões, porque cada situação difícil na nossa vida, o momento difícil que nós temos a decisão, tá? É um momento decisivo para o nosso espírito. Então são provas, quando nós temos momentos difíceis, são os momentos de prova em nossa vida, tá? De decisão. E qual é essa decisão? A escolha do que nós vamos fazer. Se nós vamos galgar, né, a espiritualidade, se nós vamos ser verdadeiros cristãos, tá? Ou se nós vamos cair. Não de diminuir, né? Mas sim de não conseguir evoluir nessa existência. Então, toda vez que estão num sofrimento, lembre-se, hoje é um momento de prova. Se é um momento de prova, ore, se fortifique e siga em frente. Porque o desespero, vamos colocar que nós vamos fazer uma prova, tá? Vou fazer uma prova. Se eu olhar aquilo lá, a prova, né? Falar, meu Deus, eu não sei nada. E eu me desesperar, começar a chorar e não conseguir fazer a prova, vai ajudar?
Não. Então o que eu preciso? Eu preciso me fortificar, ter calma, serenidade, para que eu possa progredir e confiar que eu nunca estou sozinho. Nunca. Nem quando eu estou encarnado, nem quando estou desencarnado. Eu nunca estou sozinho. Deus nunca nos abandona, nem um filho. E ele falou muitas vezes: nenhuma das minhas ovelhas eu vou deixar. Ele vai buscar todas. Só que quando nós temos, as ovelhas lá, se uma sai e o que cuida das ovelhas, se ele for atrás daquela ovelha, todas as outras também vão se dispersar. De que forma que ele vai atrás da ovelha? Com o cachorro, que vai trazer, através do uau, vai trazer de volta pro rebanho ali. Não é assim? E o cachorro é o quê? É o sofrimento. É o sofrimento. Porque é através do sofrimento que nós voltamos para Deus. Que nós voltamos para o caminho correto, do erro muitas vezes, dos vícios, das facilidades. E é através disso que a gente volta a nos centrar e a buscar a Deus. Então, que a gente possa perceber que o sofrimento, ele é muito mais uma aprendizagem do que qualquer coisa. Eu quero só ler isso daqui para eu terminar, tá? É bem pequeno. É do livro Religião dos Espíritos, capítulo 85, No Grande Minuto. No grande minuto da experiência dissestes, desapontado: não vejo o mal pelo bem, não posso mais, fracassei, agora é parar com tudo. Fiz o possível, não me fales mais nisso, estou farto. Muito difícil, em tudo é desilusão, sofri que chega nessa vida. Continue quem quiser, ninguém me ajuda. Deixe-me em paz, estou vencido, não quero complicações. É problema dos outros, não sou santo, desisti, basta de lutas. Entretanto, sombra vencida é porta de luz maior. Quando nós conseguimos vencer todas essas sombras, é a porta de luz. Seus amigos fugiram, continue fiel ao bem. Se tudo é aflição em torno, não desanimes. Se alguém te calunia, responde sempre fazendo o melhor que possas. Se caíste, levanta-te, renovado, e corrige a ti mesmo. Não existe merecimento naquilo que nada custa. Todos nós aprendemos e trabalhamos, dias e dias, e às vezes por muitos anos, para vencer neste ou naquele grande momento chamado crise. É a vitória na crise que nos confere mais ampla capacidade. Se pedes roteiro para mirar, recorda o Cristo, na derrota aparente. Humilhado e abatido, Cristo, supliciado e crucificado, torna o mundo em espírito, sem que ninguém lhe requeira a volta. E materializando-se divino entre os mesmos companheiros que o haviam abandonado, longe de referir-se aos remoques e tormentos da véspera, recomeça o trabalho, dizendo simplesmente: a paz seja convosco. Então, espero que vocês possam ter
trazido luz, né, para os nossos sofrimentos e que possam realmente ser, todos nós que possamos ser verdadeiros cristãos, nas nossas dificuldades e nas nossas aflições, que todos temos. Que assim seja.